Livro 2 do Direito de Empresa. Título 1 do Empresário. Capítulo 1 da Caracterização e da Inscrição. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantes da respectiva sede antes do início de sua atividade. Artigo 968. A inscrição do empresário faz-se-á mediante requerimento que contenha, inciso 1, o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. Inciso 2, a firma, com a respectiva assinatura autógrafa, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 4 da Lei Complementar 123. Inciso 3. O capital. Inciso 4. O objeto e a sede da empresa. O objeto e a sede da empresa. Parágrafo 1. Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantes e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. Parágrafo 2. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes. Parágrafo 3. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantes a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. Parágrafo 4. O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar 123, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinado pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGESIM, de que trata o inciso 3 do artigo 2 da mesma lei. Parágrafo 5. Para fins do disposto no parágrafo 4, poderão ser dispensados o uso da firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGESIM. Parágrafo 5 novamente. Para fim do disposto no parágrafo 4, poderão ser dispensados o uso da firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos na forma estabelecida pelo CGESIM. Artigo 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantes, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantes da respectiva sede. Artigo 970. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantes da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo à associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. Capítulo 2. Da capacidade. Artigo 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Artigo 973. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Parágrafo 1. Nos casos deste artigo, precederá a autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor, ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Parágrafo 2. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Parágrafo 3. O registro público de empresas mercantes, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Inciso 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Inciso 2. O capital social deve ser totalmente integralizado. Inciso 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Parágrafo 1. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Parágrafo 2. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. Artigo 976. A prova da emancipação e da autorização do incapaz nos casos do artigo 974 e a de eventual revogação desta serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantes. Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente ou ao representante do incapaz, ou a este, quando puder ser autorizado. Artigo 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. Artigo 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Artigo 979. Além de, no registro civil,
Serão arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantes os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Artigo 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantes.